Pronto, carregou. E aí, E, professor? Tudo bem? olá, tudo bem? Graças ao bom Deus, melhor agora. E como é que você está, Rodrigo? Estou bem, graças a Deus. E uma feliz Páscoa, né? Para o senhor e para toda a sua Ah, família. para ti também, todos os seus. Nós estamos na oitava de Páscoa ainda, então está ótimo. Sim, de fato, Ótimo. Feliz Páscoa a todos nós. uma Páscoa um pouco diferente, né? Mas não, a alegria é a É, mesma, né? Nosso Senhor ressuscitou. não, com toda certeza. Essa Páscoa está muito diferente mesmo. Mas se eu for tocar muito nesse assunto, nós vamos fazer uma outra live aqui. Eu gostaria muito de falar sobre isso. Uhum. Mas aí eu tenho muita vontade e tem algumas coisas engasgadas aqui também para falar sobre esse novo estado de coisas, mas eu acho que não vem ao momento. Nós temos assuntos mais edificantes, não é para falar, não é, Rodrigo? Sim, de fato. E não. É muita coisa na nossa cabeça. Nós católicos estamos vivendo muitas coisas ao mesmo tempo, mas tudo, Deus sabe de tudo e tudo vai se Isto, assentar. com a graça de Deus. Professor, é, antes de mais nada, o senhor, nós vamos falar sobre a virtude da humildade, não é isso? Isto. Só para o pessoal que está começando a entrar e está acompanhando, o senhor tem alguma bibliografia para indicar de antemão já? Tenho. Bom, se for em língua portuguesa, eu acho que é o que todo mundo precisa, não é? Se Uhum, for em língua portuguesa, eu tenho um livro muito interessante que são 30 frases para são 60 na verdade. A editora uhum. dividiu, do Papa Leão XIII, pela editora Paulus. O nome do livro é A Virtude da Humildade. Papa Leão XIII, pela editora Paulus. O Papa Leão XIII tem 60 meditações sobre a humildade. A cada dia você pode abrir, ele vai ter ali uma frase para você refletir e meditar naquele dia. São frases muito profundas, muito que mexem muito, né, com o nosso orgulho, com o nosso amor próprio. Mas Professor, são frases muito bonitas. eu tenho uma também, eu acho que o senhor conhece, que é um livro, ele é bem simples, ele não tem mais livro físico, mas eu até imprimi ele, cadê? Eu ganhei de um presente de um amigo, uma impressão, que é esse aqui, não sei se dá para ler, mas é do Ascânio Brandão. Sim, Você, excelente, excelente. O Padre Ascânio Brandão é uma maravilha. É uma é, maravilha. eu fiz umas Maravilha. pesquisas, não existe mais ele fisicamente, né? Só em É, PDF, mas ele é é. uma linguagem muito boa, então para quem está já nos acompanhando e quiser, esse livro, A Humildade, Monsenhor Ascânio Brandão, é muito bom, muito simples, direto e bem colocado as coisas. É, sim, ele é impressionante. Todos os livros dele são maravilhosos. Sim. Agora, você sabe, ô, Rodrigo, para quem quer ter uma. Porque às vezes falta um pouco de saber como é que as pessoas, concretamente, enfrentaram o seu orgulho, o seu amor próprio e venceram, porque isso é muito difícil. A virtude da humildade é uma das mais difíceis De da fato. gente adquirir a todo momento. Então, eu também indicaria, se você me permitir, eu não sei nem se você teria mais livro, eu acho que você tem mais livro para indicar também. Não, Existem pode. tantos, né? É. Mas eu indicaria este livro aqui da Santa Gema, Sim. que foi escrito pelo diretor espiritual dela. Tem um capítulo aqui especificamente que ele fala da humildade dela e vem nos dizendo como é que ele fez para vencer né, vamos dizer assim, as estratégias que ela usou. Muito interessante. Eu acho que é mais interessante na questão da humildade, que nós poderíamos tratar a humildade sob dois enfoques. O mais teológico, teórico, indo lá Uhum. para Santo Tomás de Aquino, onde que está a virtude da humildade, dentro das virtudes cardeais, um embasamento mais teórico. E o outro, De um fato. pouco mais concreto, para saber como é que a humildade exerce, como é que nós podemos fazer para vencer cada vez mais e diariamente o nosso amor próprio, o nosso orgulho, a nossa soberba e adquirindo a humildade, porque não é fácil, né? Então você tem esses dois enfoques aí. Agora, o Papa Leão XIII é interessante porque é um exercício espiritual por dia. Cada frase dele dá um exercício. E o do Monsenhor Ascânio Brandão também é uma maravilha. Eu acho que essas É, três obras já ajudariam. não, pois é. Então, vamos começar, né? Porque o Vamos. Instagram nos corta, É, e eu vou.
intermediar, vamos dizer assim, vamos. Não, você vai me ajudar aqui. Claro. Aí, assim, só para a gente começar, acho que a gente pode começar aquela velha pergunta aristotélica, né? O que é a coisa? Isso. Então, o que é a humildade, professor? Então, só para eu dar a questão da humildade vem do humus, da terra, né? Humilis, que É, é aquele que está perto da terra, no latim. Então, isso já isso. dá uma noção básica de que É. a humildade é aquele que está próximo à terra, aquele que se rebaixa e tudo mais. Mas aí, primeira pergunta é, o que é a humildade, professor? Conceituando a coisa, vamos lá. Então, do ponto de vista teológico, a humildade é uma virtude moral. É uma virtude moral que te ajuda a temperar, ou seja, a equilibrar a, aquela consideração desmedida a respeito de você mesmo. Uhum. Então, se a gente puder dar um conceito mais preciso ou mais simples, talvez. Esse conceito é um conceito, viu, Rodrigo, como você bem sabe, ele é um conceito que é tomista. Nós temos que, se a gente quer definir, né, a gente não tem a obrigação de definir tudo. Mas se Uhum. a gente procura definir, e sua pergunta foi tão aristotélica que eu não tenho como fugir dela, senão usando, vamos dizer assim, toda a técnica filosófica. E Santo Tomás nos diz com muita clareza, a humildade é uma virtude moral, né, que corresponde, que nos inclina. Olha o que diz Santo Tomás. O conceito é claro. Sim, a humildade, eu até anotei aqui, é uma virtude que nos inclina a coibir e moderar o desordenado apetite da própria excelência, O dando-nos o famoso, justo o famoso amor próprio. amor próprio, isso. Então ele modera o nosso amor próprio, né? e, e ele nos dá um justo conhecimento. Quer dizer, essa virtude da humildade, ela serve para nos colocar de volta na realidade. Uhum. Porque a soberba e o orgulho são vícios opostos à humildade, porque toda virtude tem um vício oposto. Uhum. Então, a soberba é um vício oposto que nos tira do chão, nos tira da terra, nos tira da realidade, porque na realidade, o que nós somos? Nós somos só pecado. Sim, Né? nada. Nós não somos nada. Então, como dizia São Paulo da Cruz, ainda se nós fôssemos nada, estaria bom. Porque o nada, quando Deus precisou criar as coisas, o nada não pôs objeção. Uhum. Então São Paulo da Cruz diz que além de sermos nada, nós somos um nada criminoso. E pior ainda, nós somos pior do que o nada. Porque quando Deus foi criar o mundo, o nada não atrapalhou. Porque Deus tirou tudo do nada. O nada não atrapalhou. Agora, para Deus tirar alguma coisa de nós, alguma virtude, algum ato de amor generoso, nossa, é um trabalho magnífico, é um trabalho hercúleo. A nossa resistência, a nossa perfídia, né? A nossa falta de senso com Deus, a nossa falta de amor. Então, isso nos faz... Quer dizer, aí você tem aí essa trilogia de São Paulo da Cruz, né? Muito bonito. Eu sou um nada criminoso e um pior do que nada. E isso nos instala na nossa realidade. Fora disso, é mentira. Então, a humildade é aquela virtude, para a gente concluir a definição, Uhum. que, uma vez praticada com hábito, porque toda virtude é um hábito, você tem que praticar, ela modera, tempera, ela dá uma temperada nesse apego desmedido que você tem a você mesmo. Uhum. É isso. É De fato. simples. Não tem. Porque já está desordenado. Já está desordenado. E você pode observar isto na nossa vida concreta quando a gente recebe
quando a gente recebe uma injúria, merecida ou não, né? Quando a gente recebe uma ofensa, por menor que seja, quando a nossa esposa fecha um pouco o rosto para a gente fica incomodadíssimo. Uhum. Né? Então você vê que está desordenado. Que na verdade, olha, se você cometesse um pecado venial só, um pecado venial, durante toda a sua vida, já seria o suficiente, porque ofendeu a Deus, já seria o suficiente para você receber todas as injúrias. Não é? De Então fato. você tem que saber essas coisas. Dizer assim, esse nervosismo que brota dentro da gente quando a gente é contrariado, quando a gente é Uhum. ofendido, injuriado, isto é uma coisa muito complicada, porque se levanta um batalhão de exército dentro de você. Então você vê que o seu amor próprio ainda está falando, ainda está tendo uma voz. Né? Agora, realmente tem alguém que colocou aqui muito importante, a questão da graça. Isso é uma coisa Sim. muito interessante, porque por mais que você trabalhe a humildade dentro de você, tem uma parte que só Deus pode fazer, viu? Não é, Rodrigo? Tem uma parte que só Deus pode fazer. Então há essa mistura, você e Deus, e a graça com a sua liberdade, vão trabalhando para vencer a humildade. É Porque, muito difícil. professor, nós somos manchados pelo pecado original, o batismo Isso. ele nos apaga, mas a nossa natureza ela meio que fica. Nós temos A inclinação continua, a né? inclinação A continua. inclinação continua. Exatamente. Então, assim, e muito mais ainda nos tempos que nós vivemos, né? É uns tempos em que se propaga muito a vaidade, o se auto embelezar, o se auto adorar, digamos assim, é, todas as coisas que nos levam uma vaidade maior, a uma falta de humildade, ou seja, que não nos alimenta isso, seja o dinheiro, seja fama, seja. Porque nós não estamos acostumados a nos ver como nada, né? Porque Isso. isso choca um pouco A choca. os santos, e assim, um leitor mais desatento, ou talvez não conheça, não tenha uma percepção maior, aí lê uma coisa de um santo, diz assim, o santo, do jeito que ele se humilhava, do que ele recebia uma injúria, ele aceitava aquela injúria, o que pra gente, meu É. Deus, o que é que tá acontecendo? Mas isso choca tanto as pessoas, às vezes as pessoas não conseguem entender. Entendeu? E esse movimento como é que se dá esse movimento, professor? Porque a pessoa, o santo ele enxerga a sua natureza, ele se coloca, ou seja, ele se vê que ele não vale nada, como o senhor bem mesmo falou, e ele tem que fazer alguma coisa. E para matar aqueles resquícios de pecado, de tudo da nossa humanidade, ele faz o máximo possível, ele se esforça o máximo possível para não ser reconhecido, para não ser gloriado e nada mais. Então, o senhor trazer Santa Gema outro dia, então já peço também que o senhor possa dar uma introdução. Como é isso? Por que o santo faz isso literalmente? Por que as coisas eles têm tanto horror a uma glória mundana, digamos assim. Os santos sabem que este foi o primeiro pecado, o pecado da soberba. Uhum. Por exemplo, então, já que nós estamos falando dos santos, então você veja o que nos diz Santo Agostinho, não é? Santo Agostinho diz assim: o orgulho afastou o homem de Deus. De Opa! fato. Então, por isso é que os santos têm ódio, e todos nós católicos, e que queremos entregar a nossa vida a Cristo de maneira sincera, e é o que nós queremos, não é? Se nós queremos nos abandonar na mão de Deus, né? De um Deus que se fez criança por nós, por que nós devemos temer um Deus que se fez criança por nós, dizia Santa Teresinha do Menino Jesus. Se nós queremos nos entregar a Deus, nós Uhum. temos que buscar evitar tudo que Deus não gosta. E uma das coisas que Deus menos gosta no mundo é do orgulho. De Tanto fato. é que Satanás, que Lúcifer,
ele cometeu um pecado apenas. E nós cometemos diversos pecados durante toda a vida e somos constantemente perdoados por Deus enquanto estamos vivos e procuramos o sacramento da penitência, mas os anjos que se rebelaram, bastou um pecado para que Deus pudesse tirá-los do paraíso e afundá-los definitivamente, uma parte no inferno e a outra rondando pelos ares. E este pecado foi da soberba. Tanto que São Miguel Arcanjo diz: quem é como Deus? Micael, quem é como Deus? Quem quer ser como Deus? Isso aí, por que os santos odeiam a soberba? E buscam com todas as forças, depois nós vamos falar de quais são os meios práticos que nós podemos fazer para evitar. Mas porque esse é um pecado grave. Então Santo Agostinho diz: o orgulho afastou o homem de Deus, já a humildade o reconduz a Deus. O orgulho é o princípio funesto de todos os vícios. O orgulho está na base de todos os vícios. Então, se você não mata o orgulho, o resto já foi. Você não vai ter controle mais. Se você não mata o orgulho, o restante dos vícios vem a galope, vem a reboque. Tem que cortar o orgulho. De Santo Agostinho, o orgulho é o princípio funesto de todos os vícios. Aí de Santo Agostinho: a humildade é a mãe fecunda de todas as virtudes e o fundamento principal da perfeição angélica. Aí só mais uma frase, Rodrigo, de Santo Agostinho, veja que coisa bonita. Ele diz: quereis saber qual é o primeiro grau da santidade? É a humildade. E o segundo, continua Santo Agostinho, a humildade. E o terceiro, continua Santo Agostinho, a humildade. E termina Santo Agostinho: e quantas vezes me repetirdes a pergunta, tantas vezes responderei. A humildade. Profundo, muito profundo. De fato. E me lembrou Santo Antão, né? Que Santo Antão, o Nosso Senhor chegou para ele e falou assim: Antão, meu servo, só a humildade escapa com segurança. Quem tem a cabeça baixa não deve temer o perigo. Maravilha. Me lembrou outra coisa, Santa Margarida Maria Lacoque, né? Uma frase que diz assim: Nosso Senhor fala para ela: aprende isto, minha filha, quanto mais te esconderes no teu nada, tanto mais a minha grandeza irá te procurar. Ou seja, quanto mais o homem se reconhecer e enxergar o seu nada, mais ele mais Deus se dá a ele. E já emendo com outra frase que eu acho que é a mais famosa, que todo mundo fala, e que é verdade quando você escuta, você começa a analisar a profundidade dela, que é que Santa Teresa fala: a humildade é a verdade. Entendeu? E que verdade é? A verdade que nós somos nada. Nós não somos nada. O que eu sou sem Deus? Nada. Entendeu? Nada. Então, de nós só o pecado, só a miséria e a insignificância de Santa Teresa d'Ávila, no Castelo Interior, né? Como você bem lembrou, Rodrigo. Então, qual é a grande verdade de nós mesmos? É que de nós nunca vêm boas coisas. Não é? E quem não compreende isso está na mentira. E aí não dá para ter humildade na mentira. Não dá para ter humildade, porque você se enxerga maior do que você é, você acha que tudo é uma maravilha. Né? Por exemplo, tudo Deus permite, tudo Deus te dá. Né? Tudo é de Deus. Agora, também, aí tem que também ter um cuidado, porque a gente lembra daquele maravilhoso cântico de Nossa Senhora, o Magnificat. Não é? Sim. O Senhor fez em mim grandes maravilhas. Então também nós não podemos, às vezes, cair no engano, porque não confundir a humildade sincera com aquela humildade afetada. De fato. Não, eu não sou nada, Nossa Senhora, quem sou eu? Meu Deus do céu, não sou nada. Não, peraí, não, você realmente não é nada. Mas, por vezes, Cristo proporciona que você tenha o dom da inteligência, o dom da fala.
E se Deus faz em você grandes maravilhas, não há problema que você permita que as pessoas reconheçam, não há problema. O problema é o seguinte, você não pode cair no encanto de achar que aquilo é seu, porque tudo que você faz de bom, você recebe de Deus, sabendo ou não. Aí que está o grande problema. Então, se você realmente tem algum talento, que bom, não há problema também você reconhecê-lo. Que há maravilhas em você, desde que você faça como Nossa Senhora. Mas quem fez essas maravilhas em mim? Foi Deus. Exato, exato. Porque senão também fica um caracol muito escondido. Uhum. E aí daqui a pouco o sujeito não quer fazer mais nada, não quer fazer uma pregação, não quer servir a Deus, porque ele se tranca porque ele... Não, quer dizer, tudo tem que ter um tempero, né? Mas é por isso que eu acho tão interessante, professor, essa frase de Santa Teresa, de que ela resume aquilo que é verdadeiro, a humildade é a verdade. Então, assim, vamos supor assim, eu estudei, sei lá, um exemplo, eu sou professor de inglês, aí eu vou chegar e falar, não, eu não sei falar inglês. Não, você está mentindo, é uma falsa humildade, entendeu? Seja qualquer coisa, assim. Então, às vezes as pessoas, até quem progride numa vida espiritual, ela também tende a cair, eu não sei se é escrúpulo, não sei, mas tende a cair nesse medo de não... Eu acho que é um escrúpulo. É um escrúpulo, eu acho né? que é um escrúpulo. Achar que comete pecado em tudo, enfim, às vezes você é um excelente professor de inglês, é o melhor da sua cidade, reconhecido por muitos, e pelo seu trabalho. Agora, e você tem que saber disso, mas você sempre tem que dizer, não, realmente, isso tudo foi Deus que me deu. A gente nunca vai ver um santo se gloriando pelas suas coisas. Nunca. Nunca vamos ver isso. Aí também é um outro problema. Aí também é um outro problema. Você também nunca verá um santo se vangloriando, quer dizer, atribuindo a Deus só para parecer bonito. Exato. Porque também não é humildade dizer, o Senhor fez em mim maravilhas, porque a Virgem Maria disse, mas disse com o coração. Aí na primeira vez que a pessoa te faz feita, você fica nervoso. Pra mim deu uma travada, professor. Deixa eu ver. Opa, tá tudo bem? Opa, voltou. Ah, ótimo. Então tem que ter esses dois cuidados, quer dizer, você não ser muito escrupuloso e se trancar, você não servir a Deus com seus dons, e o outro é você também não se enganar, porque isso é muito fácil, dizendo da boca para fora, Deus fez tudo, Deus é tudo, eu não sou nada. Mas a primeira oportunidade que tiver e que você for contrariado, você não dá o braço a torcer, você só quer saber da sua opinião, né? Se alguém diz que você não é o melhor professor de inglês da cidade, que surgiu um menino melhor que você já começa a ficar preocupado. Então, isso daí tem que tomar cuidado, porque a humildade ela tem que ser realmente do coração. Tem que tomar muito cuidado com isso. Se não for, é uma falsa humildade, né? Aí você está cometendo o erro da mentira também, ou seja, está tudo na mentira, não tem humildade, não tem humildade, né? E então as pessoas você começa a gostar que as pessoas lhe vejam humilde, né? Começa a gostar, porque você fica falando, não, eu não sou isso, eu não sou isso, não sou aquilo, e as pessoas começam você começa a gostar disso. Aí você perde a verdadeira espiritualidade que te vai fazer ser santo, para começar a ter uma auto-vitimização. De fato. Uma auto-vitimização. Claro, você é um nada. Mas se você abrir a sua vida a Deus, Deus pode fazer do seu nada o amor. Exato. Como pedia, né, Santa Teresinha. Senhor, faça do meu nada o amor. Grandes obras. E o seu nada vai sendo transformado por Deus e não por você. Não por você. É preciso ser humilde para amar, né, professor? E é preciso muito amar para ser humilde, como diz o Monsenhor Ascânio Brandão no livro. Não é? Aí beleza de frase. Maravilha. Por exemplo, aqui, a gente vê a gente vê os graus da humildade, né? Se a gente for lá em São Bento, por exemplo,
Você quer ver uma coisa? Olha como isso é difícil, viu, Rodrigo? Como isso é difícil. São Bento, por exemplo, é, ele, ele coloca aqui alguns graus da humildade. O primeiro grau, né? Hum. Com relação à sua própria vontade, né? Aham. Você, assim, não querer seguir a própria vontade, não é? Não querer Professor, seguir a própria vontade. Uhum. tem uma pergunta Oi, interessante aqui oi. um menino chamado Dan Rafael. Ele fala Aham. assim: a humildade é igual a modéstia? Então, vamos lá. A temperança é a virtude maior. Uhum. Dentro da temperança você tem a modéstia. E dentro da modéstia você tem a humildade. A humildade é o tempero que você faz ao seu amor próprio através da modéstia. Isso mesmo, ele está certíssimo. Perfeito. E só mais um. Ah, é uma Aham. dificuldade. O Lucas Freire fala, né? É uma dificuldade. Opa, que troca. É uma dificuldade que vejo uma tendência meio pelagiana de querer fazer tudo por si É, mesmo, de é fato. isso mesmo. É ignorar a graça. Isso é um problema. É um problema. O que você pode discutir, você sabe que tem uma discussão entre os dominicanos e os jesuítas se a liberdade ela fala mais, ela tem mais, se Deus espera de nós mais ação e ele vem com a graça, ou se é mais a graça e menos a ação. Mas a Igreja Católica nunca negou que junto com a graça tem que ter a liberdade, junto com a liberdade tem que ter a graça. Uhum. Pelágio realmente cometeu um grande erro, isso é um problema. Você achar que com suas próprias forças você pode chegar a uma humildade perfeita, não dá. Tem que confiar na Tem, graça. tem, Mas nós temos como chegar na humildade perfeita. de Temos como fato. chegar, se confiarmos em Cristo. São as grandes maravilhas que fala a Virgem Maria, inclusive ela, que foi a criatura, das criaturas, foi a mais humilde de todas. Das criaturas, não é? Foi a mais humilde de Só todas. abrindo um parênteses, né? Que eu tenho observado uma tendência. Eu ia até pegar o livro para ler, começar a voltar a estudar isso um pouco. Uhum. Que as pessoas hoje em dia têm essa questão muito pelagiana da vida, enfim, podemos discutir isso de uma outra maneira, não agora, e também tem Uhum. voltado muito à questão estoica, né? O estoicismo meio Sei, modo, né? Aí eu sei. até hoje, um dia desse eu tava pegando o livro sobre estoicismo do Reale, e eu falei, vou voltar a estudar isso, porque nós estamos vendo isso, as pessoas estão falando agora, não, eu sou estoico, sou isso, sou aquilo. Então, só para abrir um parênteses, fechar um parênteses, que o menino falou uma coisa ali interessante, aí eu me lembrei disso. Ah, com certeza. É um perigo isso, né? Viver só para a natureza. E tá Nada. faltando, né, essas coisas, né? É. Você vê Não que para sei. nós católicos, a humildade é uma virtude que nós podemos adquirir, trabalhar, e que Deus envia também com a graça. Então, há o Uhum. encontro do humano com o divino, da liberdade que é humana com a graça divina. E é isto que solidifica, porque a graça aperfeiçoa a natureza. Então, a graça traz a humildade que vem de Deus para aperfeiçoar aquela humildade que vem de nós. E aí Aí, nós temos uma professor, humildade perfeita. já dando continuidade ao nosso Sim, diálogo, você falou a graça que vem nos ajudar e o nosso esforço também claro, que sempre, vai claro. exercitando, né? Porque não é algo assim de graça, literalmente. Tem que ter um esforço, tem que ter uma predisposição a pessoa a exercitar isso, né? Mas é claro, claro. É. Sim, o senhor tava falando, o senhor continuava falando de São Não, Bento, né? então, Então, dos graus. Ó, o São Bento fala, vamos lá, os graus da humildade, né? uhum. Então, ele diz assim: primeiro, não querer seguir a própria vontade. Sempre desconfiar. Sempre desconfiar. Submeter-se pela obediência ao superior. Abraçar pacientemente pela obediência às coisas ásperas e duras. Porque se você só busca as coisas boas, é porque você está achando, pelo seu amor próprio, que você merece muita coisa. Você está merecendo muita coisa. É a modernidade, Depois, né? Só o prazer, é, é, aquilo que é é, bom. isso, o hedonismo moderno. Quer dizer, aí nós não temos nenhuma dificuldade. Reconhecer e confessar os próprios defeitos.
Crer e confessar ser indigno e inútil para tudo. Crer e confessar ser o mais vil e miserável de todos. Mas ele continua. Submeter-se em toda a vida comum, evitando as singularidades. Uhum. Isso é uma coisa muito séria. Essas pessoas que querem falar dom de línguas, querem ver anjo da guarda, querem receber a visita da Virgem Maria. O que nós somos, gente? O que nós somos? De onde vêm essas ideias de que nós temos condições de ver a Virgem Maria? Pelo amor de Deus. Entendeu? Por favor. Mas ficar calado, não, porque é tanta coisa que a gente vê. Não falar. Isso, São Bento, continua. São as dicas. Não falar sem ser perguntado. Minha mãe. Essa daqui. Essa é difícil pro o dom do brasileiro. silêncio. Aí nós temos que rezar São José. Sim, de fato. É o homem do silêncio. Tudo bem. Falar com poucas palavras e com voz humilde. Não gritando. A verdade não precisa de grito. Depois, não ser fácil em rir de maneira inútil. Não é? E depois, levar os olhos sempre baixos. Agora, por exemplo, os 7 graus de Santo Anselmo. A gente anotou aqui. Santo Anselmo. Reconhecer-se digno de desprezo. Isso é interessante. É um bom exercício para nós. Professor, depois. Antes de eu falar o segundo. Claro. Eu não sei se você se lembra qual é a história, eu acho que também quem estiver nos assistindo pode saber. Teve um santo, foi um padre, foi um santo, que ele foi injustiçado, né? As pessoas acusaram ele de uma coisa que ele não fez e ele meio que aceitou isso. Aí depois descobriu que ele estava inocente. Aí perguntou, por que você aceitou? Se Cristo aceitou ser crucificado, imagine eu, não vou aceitar uma injúria. Entendeu? Eu não sei qual foi o santo, não sei qual foi. Eu não me lembro, mas eu acho que foi alguém subordinado a Santo Afonso Maria de Ligório. Eu vou lembrar agora. É porque o Santo Afonso Maria de Ligório, inclusive, suspendeu as ordens dele. Eu vou lembrar aqui agora. Ele recebeu uma injúria e não se defendeu. Ele não se defendeu. Isso. Ele não se defendeu. Mas, vamos lá. Então, aí diz. Então, reconhecer-se digno de desprezo. Sentir dor por causa disso, porque você é digno de ser desprezado. Confessá-lo simplesmente. Falar, eu sou indigno. Persuadir aos demais de que você é indigno e merece desprezo. Persuadir os outros. Tolerar pacientemente que se digam que você é indigno. Tolerar pacientemente ser tratado como vil. Alegrar-se disso. Alegrar-se disso. Agora, você sabe, Rodrigo, que nós temos que ter uma vida de oração muito grande. Sempre. Não é? Mas tem uma oração, e eu confesso aqui, confesso porque nós vivemos a mesma luta. Tem uma oração que eu tenho até hoje muita dificuldade de fazer. Que é a ladainha da humildade. Nossa, é muito profundo. Muito profundo. A ladainha da humildade é uma coisa que eu pediria a todos que rezassem. Evidentemente que aqueles que sentirem dificuldade, que conversem com seus diretores espirituais, porque conversem com um padre que esteja acompanhando, porque é uma ladainha muito difícil. Não, talvez não precise ser agora, mas quando o Instagram avisar que está acabando a nossa live, a gente pode até, se for o caso, rezá-la aqui, falar para as pessoas conhecerem e rezá-la aqui também, porque ela é uma ladainha que não é muito grande, a gente reza com alguma rapidez aqui, porque ela é muito bonita. Agora, como é que eu posso praticar a humildade? Primeiro, Rodrigo, sempre pedir insistentemente a Deus para te dar esta graça. E cada vez mais aumentar a humildade em você com a sua ajuda, com o seu esforço. Então, porque Jesus disse, o que você pedir, eu abrirei e te darei. Então, pedir sempre. Depois, meditar
se possível, todos os dias. Jesus Cristo, que é o modelo perfeito de humildade. Não é? Então você vai meditar. Jesus na sua vida oculta. Ao nascer, não teve casa, pobre, ingratidão dos homens. Pois bem, no nascimento, desconhecido, de noite, num casebre, só pastores e animais vendo. Em Nazaré, vida obscura, foi um trabalhador manual, né? Uhum. Pobre aldeão, né? Viveu numa aldeia, sem estudo nas universidades, sem deixar transluzir um só raio de sua divindade, obedecendo até a morte ao Pai, não é? Não é? Então, talvez, quando São José morreu, alguma pessoa pode ter ocupado a carpintaria de São José, dando ordens para Jesus, e Jesus obedecendo. Aí, como perguntou o bispo Bossuet, olha só que pergunta: orgulho, vem aqui morrer de vergonha. De fato. Orgulho, vem aqui morrer de vergonha. Na vida pública de Jesus, escolhe seus discípulos entre os mais ignorantes e rudes. Busca preferir os pobres, pecadores, aflitos, crianças, desterrados. Vive de maneira pobre, fala com simplicidade, faz analogias humildes ao povo, não busca chamar a atenção às pessoas que o procuram. Né? Faz milagres, sim, mas sem ostentar. Né? Uhum. Sim. Então, na paixão, por exemplo, na paixão, aquele domingo de Ramos vindo no jumento, um pobre burrinho, né? Uns ramos de oliveira, lava os pés, inclusive lava os pés de Judas. De fato. Inclusive lava os pés de Judas. Que coisa, que grave isso. E depois no Getsêmane, né? Jesus diz: amigo, o que veio fazer? Que isso? Bofetadas, insultos, salivas, coroa de espinho, Barrabás preferido. Barrabás foi preferido. Uai. E na Eucaristia, que é coisa que pouca gente fala, Rodrigo. E a humildade de Cristo na Eucaristia. Ele está à mercê da vontade dos ministros, exposto, preso, esquecido. Tá? Então, quer dizer, aí tudo bem, então vamos meditar a vida de Cristo. Vamos meditar a vida de Cristo. Agora, por exemplo, também Maria Santíssima, nem preciso falar, né? Então, Professor, oi. Tem um comentário de Daniel que diz: a vivência dos dizeres da ladainha da humildade é digna de vivência de santos de sétima morada. Temos que pedir a Deus a graça de vivê-la. Realmente, ele é muito profundo. É muito profundo. E o Lucas, ele faz uma pergunta... Dom Columba Marmion fazia essa oração. É um negócio realmente, gente, de assustador. De vez em quando eu faço faço você também. ver, mas isso é bom fazer, Rodrigo, para a gente ver o quanto a gente ainda está cheio de amor próprio. O quanto porque se uma oração nos causa tanta dificuldade,
É porque nós É temos porque muita a coisa coisa. ainda precisa. É, claro. Nós temos muita coisa. E o Lucas faz uma pergunta que eu estava entrando em Nossa Senhora, que ele diz, professor, é Aham. devoção a Nossa Senhora nesse contexto da busca da humildade. E eu acrescento também a devoção a São José, né? Porque É. são duas. Então, o São José é um homem. Nossa Senhora nem se diz porque ela foi a fuga para o Egito, não estava protegida. No Egito foi obrigada a ver gente adorando vaca ao invés de adorar o próprio filho dela, que ela sabia que era o Deus vivo. Várias humilhações, não é? Depois, São José, no profundo silêncio, tendo que trabalhar com a carpintaria, tendo que correr atrás do sustento. São Você José. veja, você veja o dilema e a humildade deste homem, ter que sustentar o Filho de Deus. De fato. Aí é que está a grande questão, o medo de Jesus morrer de fome, São passar José. fome, São José, quer dizer, é um negócio tremendo isso, um negócio tremendo, São José tremendo. ele é muito especial, né? Porque eu costumo falar assim, que São José ele é tão humilde, tão esquecido e tão humilde que nem os evangelhos falam dele. Primeiro ponto. Então, assim, ele tá tão, Não, tão, assim, e tão. Nossa Senhora também. Aliás, Exato. esta é a acusação que os nossos irmãos protestantes fazem sem sentido. Maria foi uma mulher, tanto que os evangelhos falam um pouco dela. Mas É. peraí, falam, porque veja bem, falam porque ela pediu aos apóstolos e porque o filho tem que ser exaltado. Uhum. Entendeu? Ela é a figura das criaturas, ela foi a mais humilde. Depois dela, São José. Com certeza. Com certeza. Então, uma humildade que faz invejar os serafins, os anjos. É um negócio maravilhoso. É, de fato. Mas eu não sei quanto tempo falta, Rodrigo. Se você quiser, a gente faz a ladainha aqui, ou se faltar ainda algum tempo, a gente continua, enfim. Eu comecei, acho que faltam uns 15 minutos ainda. É uma hora Tá geralmente, né? ótimo, Então, tá ótimo. uns 15 minutos. Então acho que a gente já pode entrar primeiro na nossa como a gente adquirir, como você falou, como eu já estava falando, e na questão dos Então, santos, né? Santa Gema, tudo mais. a Santa Gema é uma coisa maravilhosa. Você vê que todos os santos, a primeira virtude que eles se preocupam em desenvolver, e o primeiro vício que eles se preocupam em atacar é o orgulho. A primeira virtude é a humildade. Todos os santos começaram com essas virtudes. Agora, o que diferencia o santo de nós é porque os santos, todas as virtudes do santo foram heróicas. Então, os santos levaram todas as virtudes, especialmente a humildade, a um nível heróico. Uhum. Isso é muito fácil falar, mas é muito difícil viver. Por exemplo, a Santa Gema Galgani, ela morreu muito cedo, mas as quantidades de humilhações que ela recebeu, inclusive o próprio diretor dela costumava dizer, até mesmo para testar a humildade dela, que ele não entendia como é que Jesus sujou a mão por uma lixeira como ela. Nossa. Realmente. E ela já estava na união mística. Ela já estava no matrimônio, ela já tinha passado pela noite do espírito. Uhum. E o diretor espiritual falou isso com ela. Inclusive, ele mesmo relata aqui que ele falou isto, e ela dizia, e ela repetia, né? Ele diz assim, do padre Germano, que foi diretor espiritual dela, sabendo bem quão grande era a sua virtude, disse-lhe um dia, entretendo-me em a humilhar. O divertimento dele era humilhar a Santa Gema. Entre aspas, não compreendo como Jesus pôde manchar sua mão nesta lixeira. Nossa. Sorriu-se a angélica menina e alegrou-se, parecendo-lhe ter encontrado nas ditas palavras o resumo que ela há muito procurava para se qualificar.
guardou-as de memória e a cada passo as repetia falando e escrevendo, até mesmo estando absorta no êxtase. Entre aspas, Jesus, como podeis sujar vossas mãos com esta lixeira de gema? Ela mesmo se atribuiu. Eu sou uma lixeira. Então, você vê que o santo é diferente. O santo tem toda a imitação de Cristo. Ele é esse alter Christi, esse outro Cristo. Ele imita a Cristo e, como diz São Paulo, já não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. É a profunda humildade. Então, isto é uma coisa lindíssima. Isso é uma coisa lindíssima. Então é isto, meu caro. Eu gosto sempre de citar Santa Gema, porque a Santa Gema, ela é uma mulher recente, foi uma jovem passionista leiga recente, e curiosamente é que a biografia dela foi escrita pelo próprio diretor espiritual. Pelo próprio diretor espiritual. Né? Eu estou digitando aqui a ladainha, até para a gente rezar daqui a pouquinho. Aham. Eu ter aqui na frente do computador, vou botar pra... Mas o senhor tem aí, né? Só pra gente acompanhar direitinho. Não, eu tenho. Até vou pegar aqui. Pega aí pra gente. Um minuto que eu vou. Tem um manual de oração. Certo. Opa. Isso. Não, a gente tem eu tenho esse manual de ainda. oração aqui, ó. Eu tenho esse manual de oração aqui, muito bonzinho, viu? Sim. É porque tá ao contrário, mas... Ao contrário? Ah, sim. É porque fica ao contrário, fica espelhado, né? Sim. Mas tá, desse rapaz aqui, ó, ele organizou. Aqui, ó, vê se vocês conseguem. E acho que não dá mais ou menos, viu, professor? Não dá pra ver muita coisa, não. Tá, tudo bem. Mas a gente... A gente vai aqui. Aí sim, né? Eu acho que a lição que fica é que a humildade, a virtude da humildade é essencial. A lição que tem que ficar é que sem a humildade você não dá um passo para a vida total em Deus nessa terra, para a santidade, para a perfeição. Não consegue dar um passo. É difícil, mas Jesus Cristo, né? É a raiz. Não, gente, é a raiz. Todos os santos concordam com isso. Todos os santos concordam com isso. E agora, evidente, vai ter que fazer muita violência contra o nosso amor, contra você mesmo. Muita violência. Mas Jesus Cristo disse, o reino dos céus é dos violentos. Tem que fazer muita violência, gente. De fato. Muita violência. Tem que fazer muita violência contra você mesmo. Mas Cristo estará conosco, frequentando os sacramentos da confissão, regularmente, de semana em semana, se possível, e comunhão. Eu já não falo só dos domingos, que a Santa Igreja nos determina. Quem puder, se você não pode ir à Santa Missa, pelo menos um horáriozinho do almoço, se você puder, adorar o Santíssimo Sacramento em algum sacrário, né? No Santíssimo da Igreja, gente, não tem jeito. Jesus vai nos ajudar. E a generosidade, né? Porque o obrigatório já é obrigatório para todos, né? Participar da missa pois é. Mas o obrigatório, ele é o mínimo. Nós não podemos nos contentar só com o mínimo, né? Nós temos que dar mais. Esse é o nossa grande missão, né? Temos que ser generosos com Deus, porque às vezes a gente só se apega ao mínimo, né? Fazer aquilo que é o mínimo. Não, pois é. Que a igreja... Se quer ser perfeito, né? Vai e deixa tudo. O jovem Henrique, ele já seguia tudo, ele fazia o mínimo. Mas aí você quer ser perfeito, se querem ser santos... Não, isso, sempre tem mais uma coisa. É pra gente nunca achar que a gente já fez tudo. De fato. Às vezes nós estamos... Excelente, viu, Rodrigo, a sua reflexão. Às vezes nós achamos que fazemos muito, mas está faltando a humildade, por exemplo. Como no jovem rico faltou ele vender riqueza, que ele se apegava muito, quem sabe para nós não está faltando a humildade, porque a gente está muito apegado ao nosso amor próprio. Muito bom.
Mas, ó, é uma virtude muito difícil, tá? Muito difícil. Não é para Professor, desanimar ninguém, nós temos é, o dever da luta, mas é muito difícil. vamos rezar, porque eu fico sempre com medo do Instagram anunciar aquela Não, 30 vamos lá segundos. então. Então, nós podemos fazer isso. Então a gente reza e termina. Se a gente reza, acho que vai sobrar mais uns 3 E minutinhos, mais a uns gente 3 minutinhos a gente termina. Tá bom. responde algumas Eu, perguntas e tudo mais. tá bom. Eu começo ou você começa? Eu faço ou você faz? Não, o senhor pode fazer. Tá bom. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, escutai-me. Do desejo de ser estimado, livrai-me, Jesus. Do desejo de ser amado, livrai-me, Jesus. Do desejo de ser conhecido, livrai-me, Jesus. Do desejo de ser honrado, livrai-me, Jesus. Do desejo de ser louvado, livrai-me, Jesus. Do desejo de ser preferido, livrai-me, Jesus. Do desejo de ser consultado, livrai-me, Jesus. Do desejo de ser aprovado, livrai-me, Jesus. Do desejo de ser apreciado, livrai-me, Jesus. Do desejo de ser, do temor de ser humilhado, livrai-me, Jesus. Do temor de ser desprezado, livrai-me, Jesus. Do temor de ser despedido, livrai-me, Jesus. Do temor de ser caluniado, livrai-me, Jesus. Do temor de ser esquecido, livrai-me, Jesus. Do temor de ser ridicularizado, livrai-me, Jesus. Do temor de ser injuriado, livrai-me, Jesus. Do temor de ser suspeitado, livrai-me, Jesus. Do desgosto por não ser seguida a minha opinião, livrai-me, Jesus. Que os outros sejam mais amados que eu. Fazei, Jesus, que eu deseje. Que os outros sejam preferidos a mim. Fazei, Jesus, que eu deseje. Que os outros cresçam na opinião do mundo e eu diminua. Fazei, Jesus, que eu deseje. Que os outros sejam chamados a ocupar cargos e eu relegado ao esquecimento. Fazei, Jesus, que eu deseje. Que os outros sejam louvados e ninguém se preocupe comigo. Fazei, Jesus, que eu deseje. Que os outros sejam preferidos a mim em tudo. Fazei, Jesus, que eu deseje. Ó Maria, Mãe dos humildes, rogai por nós. São José, protetor das almas humildes, rogai por nós. São Miguel, que fostes o primeiro a lutar contra o orgulho e o primeiro a abatê-lo, rogai por nós. Ó justos todos, santificados a partir do espírito de humildade, rogai por nós. Aí tem uma oração final aqui. Sim. Ó Deus, que por meio do ensinamento e do exemplo do vosso Filho Jesus apresentastes a humildade como chave que abre os tesouros da graça e como início de todas as outras virtudes, caminho certo para o céu. Concedei-nos, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, a mais humilde e mais santa de todas as criaturas, aceitar agradecendo todas as humilhações que a vossa divina providência nos oferecer. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. É uma oração muito profunda, hein? Muito difícil. De fato, Muito difícil. Para você rezar com coração. Você pode rezar só com a voz, não tem problema. Mas com coração, sabendo o que você está pedindo. E querendo o que você está pedindo. Nossa, mãe. Nossa, mãe. É impressionante como ela atinge todas as nossas vaidades e orgulhos. Tudo. Nossa, tudo. Você fica de joelho aqui. É muito, muito belo. Temos que rezar todo dia. É difícil. Mundo aí, tá aí. Todo mundo que está nos acompanhando, por favor, reze, que realmente vale a pena. E que Nosso Senhor vai dando a graça para vivermos isso, né? Claro. Não, sem Cristo não vai. Sem Cristo você não passa nem do primeiro pedido da ladainha, você não vai passar. Uhum. De fato, é complicado. Mas é isso, professor. Eu acho que é uma live que poderia ser 2 horas, 2 horas e meia. Tem muita coisa pra gente falar. Tem muita coisa para falar. Tem muita coisa. Assim, ao meu ver aqui, ainda tem alguns minutos, né? Mas a gente nunca sabe. Mas é realmente impressionante como nós estamos tão distante disso, de como nós olhamos para isso e vemos que nós precisamos mudar e modificar muita coisa dentro de nós, e como a gente precisa realmente se rebaixar, porque nós não estamos... nós não estamos... acho que é uma página, né? O Biblio Filoaprendiz. Ele diz assim, o título do livro
O professor indicou, acho que 3 livros no começo, e eu indiquei um, bem que tem PDF. Isso, mas ele quer saber o manual de oração ou não? É do último? Diga aí o último, professor. É Manuale Orationum, está em latim. O manual de orações. Vocês podem procurar com um rapaz chamado Sidney Borba. Ele é que faz no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, Sidney Borba. Escreve para ele, ele tem um e-mail, né, cor.iesu @outlook.com. cor.iesu com i, iesu @outlook.com. Manual ele faz e vende, é barato e tem tudo aqui, é um manual muito bom. Manual muito bom. Sim, e ele falou que é esse livro mesmo. Então, assim, nós temos vários. Os santos, eles São Bento, Santo Anselmo e tantos outros santos falam sobre a humildade, Santo Agostinho. Sim. Não precisamos procurar muita coisa, porque tem abundância sobre esse tema. Até a vida deles já nos ajuda. E, de certa forma, seria muito bom que a gente pudesse falar 2h30, mas infelizmente não dá, porque... Sim. A gente pegar cada santo, pegar a regra de São Bento, falar de todas as humildades, os graus de humildade estão ali, mas a gente não teria condições de fazer isso aqui agora, né? De fato, de fato. Mas professor. Então, eu agradeço muito. Eu acho que foi uma live muito, muito boa. O pessoal participando. Muito obrigado. Foi mesmo. Você foi brilhante. Você trouxe muitos exemplos, muitas reflexões interessantes, viu? Não, pessoal, agradeço, mas a sua experiência... É Deus que te faz. Eu sei. Não, com a graça de Deus. Tá bom. Entendeu? Mas é assim mesmo, professor. Agradeço muito. Uma feliz Páscoa para você e sua família. Para você também. Obrigado, Rodrigo. Para os seus também. Uma feliz e santa Páscoa. Que Deus te dê, a você e a todos os que estão olhando aqui, que estão nos vendo, as graças suficientes necessárias para sermos santos. Porque isso é que importa. De fato, de fato. Não nos vale nada se não for para alcançar o céu, não é isso? Se a gente não quiser ir para o céu, não adianta nada fazermos o que nós estamos fazendo aqui. Então, assim, verdade. Eu agradeço muito ao senhor e chegou o anúncio agora. Eu que agradeço, querido. Tá chegou bom. O anúncio. Um abraço. Então, eu agradeço muito, professor. Até mais. E obrigado, querido. Quem quiser seguir o professor, siga. O @ Leonardo Penitente, né? Leonardo Penitente, isso mesmo. Leonardo.penitente. Leonardo.penitente no Instagram. Lá no Instagram. Então, até mais, professor. Até mais, gente. Até mais, querido. Obrigado, Rodrigo. Igualmente a vocês também. Todos vocês. Obrigado, querido. Até mais. De nada, professor. Tchau.